Ao longo das décadas de publicações da Marvel, centenas de milhares de armas foram criadas, mas apenas algumas podem ser consideradas as 10 armas cósmicas mais poderosas da editora. Desde armas humanas até espadas e até mesmo armaduras, hoje veremos todas elas da menos poderosa para a mais poderosa, mostrando o quão impressionante é o nível de poder desses equipamentos. Até hoje não sabemos quando a lâmina da Fênix foi forjada, mas ela foi originalmente empunhada aproximadamente 500 anos atrás, ou 400 séculos atrás, como é medido no espaço. Ela pertencia a um personagem chamado Hulk-Shear, que foi o segundo a se unir com a Força Fênix, e mesmo que ele tenha se unido a essa força por apenas alguns dias, o poder rapidamente o corrompeu e ele destruiu vários planetas, e foi justamente a ameaça do personagem que fez com que o Império Shi'ar formasse sua primeira guarda real para lutar contra ele, causando a morte do personagem. Porém, um pedaço infinitesimal da Força Fênix permaneceu dentro da sua espada, o que a transformou na Lâmina da Fênix. Ela se tornou uma espada que literalmente brilhava com energia e tinha uma chama azul que emanava constantemente dela. Essa energia poderia ser canalizada em explosões ou usada para fortalecer os efeitos de um golpe cortante, sendo também capaz de desviar ataques de energia ofensivos. A lâmina permaneceu com a energia da Fênix mesmo sem a conexão com a entidade original, porém teve o poder retirado dela quando Jean Grey estava na Sala Quente Branca. Infelizmente a lâmina não possui tantas aparições, mas foi mostrada lutando contra Rachel Summers, que também tem o poder da Fênix. Mas como eu não tenho muito mais a comentar, vou deixá-la em último da lista. Mesmo assim, eu acho que vale a pena mencioná-la aqui, afinal, é uma espada com o poder da Fênix, né? Mas avançando, em nono eu coloquei a prancha do surfista prateado. Por muito tempo, a prancha do surfista prateado foi um item passivo do personagem, no máximo um veículo. Mas nos últimos anos, a Marvel tem trabalhado bem mais criatividade o personagem, e ela agora pode ser chamada de uma arma. Nori Red era um alienígena que recebeu a chegada de Galactus e fez um acordo com a entidade para ser o seu arauto em troca de poupar o seu mundo. Ele foi banhado com os poderes cósmicos de Galactus e se tornou um surfista prateado, recebendo também a sua prancha no processo que ele utiliza para vagar pelas mais distantes galáxias. Como eu mencionei no início, era um item que podemos falar que era meramente para se locomover, literalmente surfar pelo espaço. Mas a partir da HQ do Rei de Preto, onde ele teve que lutar contra o deus dos simbiontes, os desenhistas e roteiristas têm utilizado ela com muito mais criatividade. Quando o personagem se encontrou com Thor, quando ele havia se tornado o Rei de Asgard, ele demonstrou conseguir dobrar a sua prancha como uma escada, coisa que ele já havia feito no passado também. Mas foi na sua luta contra o deus dos simbiontes que ele conseguiu moldar a sua prancha no formato de uma espada para lutar contra o vilão. Ed Brock, mais tarde, com o poder da Força Enigma, conseguiu também moldar a prancha do surfista prateado junto com o Mjolnir para formar um machado para destruir definitivamente Knu. Recentemente, eu até mesmo fiz um short aqui no canal acerca disso. Ele usou a sua prancha para unir a espada do Crepúsculo de Surtur, deixando ainda mais poderosa, e o surfista prateado com uma nova forma. Mas a espada de Surtur é uma espada mística e não faz parte da prancha do surfista prateado, apesar de mostrar que a sua prancha consegue acoplar a outros objetos para se tornar mais poderosa. De qualquer forma, ela merece entrar aqui no vídeo de hoje, porque dá sim para utilizá-la como uma arma, apesar de que a sua função inicial não é essa. E novamente avançando, em oitavo eu coloquei o Tactigon. Há bilhões de anos, uma misteriosa entidade conhecida apenas como uma criança cósmica criou o Tactigon. Após ser perdido por seu criador, esse artefato vagou pelo cosmos, conectando-se a diversos hospedeiros alienígenas até ser separado de um deles em uma batalha e cair na Terra, mais precisamente em São Francisco. Por anos, o Tactigon permaneceu inativo até perceber a presença de Violet Lightner, se acoplando no seu antebraço e a transformou em uma super-heroína. Esse objeto foi descrito como um arsenal multidimensional. O Tactigon pode se mudar de qualquer forma ou a ferramenta imaginada pelo seu usuário. Uma característica extremamente impressionante é a habilidade de detectar automaticamente as fraquezas de qualquer inimigo e se adaptar para o combate. Também podia assumir o controle de computadores ao seu redor para obter informações e é descrito como sendo de nível Ômega, a mesma classificação de armas como, por exemplo, o Mjolnir. Na verdade, foi dito estar possivelmente no mesmo nível do cubo cósmico, mas não apresentou nada que o coloque no mesmo patamar. Na verdade, é por conta dessa baixa aparição que ele fica mais abaixo na lista, apesar de que eu pessoalmente acho que merecia mais destaque e a ideia é realmente muito boa e daria para fazer um belo estrago. Mas a armadura assassina de deuses é a primeira arma da lista capaz de brigar de igual para igual com entidades cósmicas e aquelas do mais alto nível. Ela foi criada ainda durante o primeiro Cosmos, antes de tudo o que conhecemos na Marvel sequer existir. Foi criada pelos aspirantes para combater os Celestiais durante a batalha final da Guerra Celestial, e é uma arma muito bem sucedida, levando baixas significativas para a tropa dos Celestiais na guerra do início dos tempos, mas ela precisou ser desmontada. Isso ocorreu para construir a frota dos aspirantes, pouco antes deles entrarem em uma guerra civil, o que permitiu aos Celestiais terem tempo suficiente para recuperarem e destruírem seus inimigos. A armadura foi armazenada em uma esfera de Dyson por eras, onde dezenas de seres diferentes tentaram
encontrá-la para utilizar do seu poder. Um deles foi o Homem de Ferro, que acabou descobrindo que não era capaz de ativar a armadura, mas criou a sua própria armadura assassina de deuses, MK2. Essa que era inferior à original e mesmo assim era capaz de combater celestiais. A armadura fica tão no topo assim da lista justamente porque era capaz de matar celestiais. Ela era uma arma que cumpria o seu papel, mas foi desmontada durante a guerra, e por isso houve a derrota dos aspirantes. Nenhuma das armas citadas anteriormente tem a capacidade para fazer isso, logo ela fica em sétimo da lista, abaixo das próximas que tem ainda mais poder. Uma dessas que tem ainda mais poder é justamente a sexta da lista, que é a Necroespada. E ainda falando de armas antigas, durante a criação do sétimo Cosmos, K'nu simplesmente criou a espada mais poderosa da Marvel de longe. Dentro da cabeça de um celestial, ele forjou sua arma suprema, com a qual iria partir em guerra contra a luz. Após milênios de batalha, o deus dos simbiontes acabou caindo enfraquecido em um planeta, onde a espada passou para Gorr, que a tirou do seu corpo e a utilizou por conta própria. Gorr partiu em vingança contra os deuses, acreditando que eles não eram necessários para a manutenção do universo e muito menos dos povos dos planetas, e ficou conhecido como o Carniceiro de Deuses. Ela fica tão alta na lista porque, à medida que ele matava novos deuses, a espada se fortalecia e ele criou um vínculo muito forte com a Necroespada. Isso ao ponto de que bilhões de anos no futuro, quando o Gorr já havia morrido, a Necroespada simplesmente o ressuscitou. Isso porque ela não conseguiu achar nenhum outro portador que fosse digno dela. E olha que passaram pelas mãos Galactus, Ego, o planeta vivo, e até mesmo Loki. Sob sua posse, Gorr a utilizou para vencer, ao mesmo tempo, 3 versões do Thor, incluindo uma que era pai de todos. Ele também podia criar seres a partir das sombras, tanto para atacar seus oponentes, como fazia constantemente com o Deus do Trovão, quanto para fazer companhia, já que emulou sua família utilizando as sombras. Essas sombras foram criadas por ele e tinham vontade própria, como foi visto pelo seu filho, que acabou traindo o personagem. Usando essa arma, Gorr também foi capaz de escravizar centenas de milhares de deuses e acabou com praticamente todos os panteões do universo. E apesar de conseguir criar outros seres, curiosamente a espada é incapaz de curar o seu portador, onde Gorr perdeu um olho e permaneceu sem ele até a sua morte na luta contra o Thor. Ela é virtualmente indestrutível quando foi vista quando o pai de todos, Thor, não foi capaz de fazer nada contra ela e a jogou em um buraco negro na esperança que ninguém mais pudesse alcançá-la. E subindo novamente o nível agora com um item ainda mais recente, em quinto eu coloquei a Joia da Morte. A Joia da Morte já foi citada aqui no canal num vídeo que eu explico todas as joias do infinito, mas vale a pena explicar de novo porque ela entra aqui para o vídeo de hoje. Ela é uma joia do infinito artificial, criada na Era Moderna após a morte rejeitar o Thanos mais uma vez. Ele então usou seus poderes para encapsular a personificação da morte em uma joia, para que os dois pudessem ficar juntos. Claro que a morte não gostou nem um pouco disso e ainda estava tentando se opor ao Thanos, mas não tinha muito que ela pudesse fazer dentro de uma joia. Ele tentou utilizá-la em todo o seu potencial, mas falhou em desbloquear o seu verdadeiro poder, imaginando que precisava estar próximo às outras joias do infinito para que ela funcionasse completamente. Mas quando Thanos tentou fazer isso, ele realmente conseguiu ativar a Joia da Morte, percebendo que não era essa a causa, mas sim o fato de que a morte não queria estar com ele. Ela deixou o Thanos e mais tarde pousou em um cemitério, onde reviveu o agente Phil Coulson, escolhendo o personagem como portador da Joia da Morte. Ela fica em quinta na lista, já que é literalmente a própria morte, a entidade cósmica por si só, ou pelo menos um avatar daquele universo. Isso faz com que qualquer um que porte essa joia receba a bênção da morte, utilizando todos os poderes, possa reviver os mortos, criar hordas de mortos-vivos, induzir a morte em pessoas ainda vivas e aí por aí vai. Um dos poderes mais insanos que a morte tem e que seus portadores também possuem é o toque da morte, onde qualquer um pode morrer com apenas um único toque da entidade. Ela fica mais abaixo na lista, já que todos os próximos itens são mais poderosos do que a morte em si. Logo, esse é o local mais alto que eu posso colocá-la, apesar de ainda ser insanamente forte. E por incrível que pareça, a Manopla do Infinito completa, com todas suas joias, fica apenas em quarto lugar da lista, mas isso não torna elas menos poderosas, podem ficar tranquilos. Eu já mencionei aqui no canal que a origem delas ficou bem mais confusa ao longo dos anos, afinal a Nemesis, que era a entidade responsável pela sua criação, meio que foi apagada da Marvel, mas isso meio que não importa muito, até porque estamos aqui para falar do seu poder e não da sua origem, e mesmo com as mudanças na sua construção, são itens que tornam qualquer um deus. E eu não tô falando isso da boca pra fora. Quando as joias foram destruídas durante as incursões, Thanos foi atrás da única que havia restado e ele afirmou que com ela poderia ser invencível. Quando as joias do infinito estão juntas, elas são capazes de fazer praticamente tudo, desde manipular a realidade, o tempo, a matéria, o espaço, as almas e por aí vai. Nem mesmo todas as entidades cósmicas da Marvel juntas, tirando o Tribunal Vivo e algumas mais recentes que não participaram da batalha, conseguiram bater de frente com o Thanos. Para tornar as coisas um pouco mais divertidas, ele até mesmo abriu mão de boa parte do seu poder para lutar contra os heróis
heróis da Terra. Até mesmo a Morte, que era aliada do Thanos, se viu na obrigação de atacá-lo porque ele estava com muito poder em mãos. No final, ele até mesmo derrotou a Eternidade, que é a personificação do universo, e tomou para si o seu lugar, o que deu brecha para que ele fosse derrotado. Claro que aqui eu tô dando o exemplo mais clássico de todos, que é quando o Thanos pegou a manopla e completou ela inteira, mas diversos personagens já tiveram ela em mãos. A Gamora, por exemplo, já dobrou o universo ao meio, criando várias fusões de vários personagens dentro da Marvel. A manopla completa fica acima da Morte justamente por ter conseguido derrotá-la junto com todas as outras entidades na primeira vez que Thanos a reuniu, e fica abaixo das demais porque a manopla ainda conta com limitações, como por exemplo, só funcionar dentro do seu universo de origem, enquanto as próximas não têm e se igualam ou superam em poder a manopla completa. Mas finalmente, abrindo top 3 das armas mais poderosas da Marvel, eu coloquei em terceiro as Isomanoplas. As Isomanoplas eram um par de manoplas criadas pelo Thanos usando tecnologia e neutrônio do projeto Pegasus. Com elas, ele ganhou poderes enormes e usou esse poder para massacrar metade dos heróis do mundo, apenas para enviar a mensagem para todo o universo de que ele havia retornado. Acontece que o neutrônio é um elemento do exoespaço, o espaço entre realidades. Marvel Azul descreveu os cristais de neutrônio como espaço-tempo congelado e teorizou que ele foi formado como um subproduto da própria criação. Esse elemento é tão poderoso que dois anciões do universo disputaram entre si pela posse de um pouco do elemento presente na Terra 15.513. De acordo com o colecionador, ter esse elemento em mãos faria qualquer um rivalizar com os deuses. E claro que uma coisa assim caiu nas mãos do Thanos. Ele usou o elemento para recriar as suas icônicas manoplas, mas ao invés de 6 joias do infinito, ele contava com 6 cubos cósmicos feitos de neutrônio. E como sabemos, cubos cósmicos são alguns dos itens mais poderosos de toda a Marvel, com energia retirada diretamente da dimensão dos Beyonders. Eles podem realizar qualquer desejo e, diferentemente das joias do infinito, podem funcionar em qualquer universo e não apenas no seu universo original. E o Thanos conseguiu colocar 6 dessas em uma única manopla e devastou dezenas de heróis só para anunciar a sua volta, colocando as Isomanoplas em terceiro lugar do vídeo. E avançando para o segundo lugar da lista, eu coloquei uma bem famosa, que é o Nulificador Total. O Nulificador Total é até então a arma mais poderosa já criada em todos os tempos da Marvel, levando em consideração que a primeira da lista não é necessariamente feita para ser uma arma. O Nulificador consegue superar a criação de deuses e fragmentos de entidades. O Nulificador foi criado pelo Vigia Emo, quando os Prozelianos começaram a invadir outros planetas após os Vigias ajudarem eles a se desenvolver. Ao ser ativado, praticamente toda a raça foi destruída de uma única vez, mas se fosse só isso ainda estaria bem tranquilo. Junto deles, 9/10 de todo o multiverso da Marvel foi destruído, causando o fim de quase tudo que já havia surgido. A arma é tão poderosa que mais tarde foi usada pelo Quarteto Fantástico para ameaçar Galactus na sua primeira vinda na Terra. O Devorador de Mundos ficou tão assustado que decidiu deixar o planeta, mas levou a arma com ele de volta em um acordo com o Quarteto Fantástico. Depois ela foi de fato utilizada pelo próprio Galactus, que tentou matar o Korvac, que havia se tornado uma entidade cósmica, e o Korvac reconheceu que aquilo realmente poderia matá-lo. Esse dispositivo demonstrou que não só apaga tudo no espaço, como também no tempo, onde a TVA precisou trabalhar em massa quando utilizaram essa arma. A única desvantagem é que se a mente do portador não for poderosa o bastante, ele também será apagado no processo, o que impede muita gente de utilizá-lo. Nas mãos de um ser com um intelecto extremamente poderoso, como é o caso do Galactus, o Nulificador Total pode destruir linhas do tempo inteiras do começo ao fim, ou, paradoxalmente, recriar o multiverso. Mas agora sim, em primeiro lugar da lista, com um item que foi utilizado como uma arma, apesar de não ter sido criado para isso, temos o Regulador Astral. A história que aparece o Regulador Astral é uma das mais polêmicas já lançadas pela Marvel, pela forma como Thanos conseguiu e como ele derrotou as demais entidades utilizando o objeto. E sim, é mais um item aqui da lista que foi para as mãos do Titã Louco, o que mostra o nível de ameaça que esse personagem é dentro da Marvel. O Regulador Astral, ou os Reguladores Astrais, são artefatos poderosos que superam até mesmo as Joias do Infinito, criados diretamente pelo criador da editora, no caso, o The One Above All. A sua função primordial era impedir que os diferentes universos do multiverso colidissem entre si, mas Thanos ficou sabendo e decidiu pegá-lo para utilizar como uma arma. O regulador de cada universo é armazenado em um local altamente protegido, onde a maioria dos seres morreria imediatamente, mas claro que sempre há uma exceção. Ao tomar posse do Regulador Astral, Thanos percebeu que o seu poder primário era absorver qualquer ser vivo. Isso vale para deuses e entidades. O personagem então absorveu as Joias do Infinito, as entidades cósmicas, as entidades abstratas, o Tribunal Vivo e até mesmo um avatar do The One Above All. Naquele momento, Thanos se tornou a entidade mais poderosa de todos os tempos da Marvel, somando o poder de todas as outras juntas que agora estavam dentro dele. Mesmo se desconsiderarmos a absorção do criador da editora e deixarmos apenas as entidades que ele absorveu, ele ainda seria um dos seres mais poderosos que já foram criados nos quadrinhos. E se eu não me engano, essa história até mesmo deixou de ser canônica, já que era algo muito absurdo e até mesmo gerou
revolta nos fãs, mas vale mencionar aqui como a arma mais poderosa e mais insana já criada pela Marvel em todos os tempos. E é justamente essa arma que finaliza o vídeo de hoje, então se gostou já sabe, deixa o like aí embaixo e comenta qual dessas você acha que é a mais poderosa de todas, manda para aquele seu amigo que não entende nada de quadrinhos e ajuda o canal a continuar crescendo. Valeu e até a próxima.